Deixa eu me apresentar. Eu sou Valéria Souza, eu sou formada em logística com ênfase em transporte. Eu quero passar a minha missão, que é ajudar pessoas, né, a alavancarem sua carreira, a ter o seu próprio negócio. Isso deixa a gente motivado. Nós que somos pais, deixa a gente orgulhoso, nos deixa realizado. Por quê? Porque nós estamos fazendo bem para nós e para outras pessoas. Quando você muda, o seu mundo muda. Então, aqui hoje é para você te encorajar a você tomar atitude, tirar a sua empresa do papel, o seu sonho do papel e realizar o seu maior desejo. Ter a vida que você merece. Porque nós nascemos para ser feliz. Nós nascemos para ter sucesso. E o que nos impede de ser feliz às vezes e ter sucesso? Muitas vezes nós somos CLT e temos aquele horário lá a cumprir. Nós conseguimos dar atenção para a nossa família, uma reunião de escola dos nossos filhos, às vezes não conseguimos. Eu sou empresária há 10 anos. Abri a minha empresa, tenho funcionários, colaboradores, e vejo o quanto é difícil para eles perder o crescimento dos filhos, perder aquilo que é importante, uma comemoração Dia dos Pais, uma comemoração Dia das Mães. Às vezes a pessoa não pode sair da empresa, fica doente, fica aquela preocupação, aquela espada na nossa cabeça. Se eu faltar, eu vou ser mandada embora, eu não posso ser mandada embora agora. Isso é vida para você? Você tem que ter uma atitude. Que vida você quer levar? Então, visualize agora você vivendo a vida que você gostaria, fazendo aquilo que você sempre sonhou em fazer, tendo a casa que você gostaria de ter. Ser empreendedor proporciona, sim, tudo isso. É difícil? Tem muita gente que tenta e não consegue? Sim, tem. Mas e por que essas pessoas, elas às vezes estudam tanto para colocar alguma coisa, abrir uma empresa, ter o seu negócio próprio, e às vezes não consegue levar isso adiante, porque falta alguém que pegue na mão, alguém que ajude. Antigamente, nós ouvíamos muito falar de sociedade, e hoje nós escutamos falar de parcerias. Então, quando você ajuda outras pessoas, você faz parceria com outras pessoas, consequentemente, você vai ser ajudado também. É uma lei do universo, tudo que você dá volta para você. Nós temos que aprender a sair do nosso mundinho, olhar ao nosso redor, porque é ao nosso redor que estão as oportunidades. E quando nós nos fechamos, o que acontece? Nós perdemos essas oportunidades que a vida oferece para nós. Então, você viu muitas pessoas não darem certo? Isso não significa que você não vai dar certo. Faça diferente. Busque parcerias, busque um mentor, busque alguém que te ajude, busque pessoas que que animam, que te empoderam, que te levantam para cima, que acreditam em você, que acredita no seu sonho. E você também tem que se blindar daquilo que a maioria das pessoas falam. Olha, eu escutei uma frase que é assim, as pessoas mais próximas de nós as pessoas que menos torcem para a nossa felicidade. Isso faz sentido para você? Então você tem que se blindar. E como fazer isso? Você tem que ter atitude, você tem que ter certeza daquilo que você quer. E eu vou te mostrar aqui o que eu fiz para mudar a minha vida. Eu tenho certeza que com a minha experiência, você vai sim ter algum insight para mudar a sua. E hoje, né, como eu falei, nós temos os mentores aí que ajudam, direcionam o nosso caminho. Isso é muito importante. Pessoas que ajudam, que nos peguem pela mão, que já passou experiência, que já passou pela experiência de construir uma empresa, o caminho já está pronto. É só você seguir. Às vezes pode sim ter um custo, mas é o preço que a gente tem que pagar. Tudo na vida tem uma ação e uma reação. Se você quer ter a sua empresa, é uma ação. Qual é a reação? É as consequências. Então você vai ter muitos frutos, vai transformar a sua vida. Claro que você vai ter que fazer alguma coisa também. As coisas não caem do céu. E viver no achódromo é muito difícil. Porque, eu vou fazer aquilo que fulano falou que dá certo. Eu vou fazer aquilo que ciclano falou que dá certo. Não, eu vou por esse caminho. Você vai por um caminho, com um método de tentativa e erro. E o que acontece quando você vai
por esse método de tentativa e erro? Você chega? Sim, você chega com perseverança, você chega, mas é mais difícil. Hoje, nós temos aí mentores que nos ajudam a chegar mais rápido, a ter mais resultado. Hoje o tempo urge, nós precisamos de resultado para ontem. Tudo muda muito rápido. Hoje a única coisa certa no mundo é a mudança. Hoje, amanhã não vai ser a mesma coisa que foi hoje. Com certeza você aprendeu mais coisa, você vai estar diferente. E acompanhar tudo isso, às vezes pode ser um pouco complexo. Não é difícil. Quando você vive a vida e não deixa a vida te levar, você consegue prestar atenção nas coisas que acontecem ao seu redor. E aí você vai conseguir aproveitar todas as oportunidades. Uma palavra muito importante na nossa vida é gratidão. Tudo aquilo que te acontece, por pior que seja, é para melhorar a sua vida, é para você aprender. E toda situação, por pior que seja, que você esteja vivendo hoje, achando que não consegue, que não é para você, que é muito difícil, mas se você está aqui hoje, não é coincidência, é providência. É porque você já está sendo preparado para ter a tua empresa, para ter o teu negócio, para entrar nesse mundo. E eu tenho certeza que na sua vida vai ter o dia do chega. Chega de viver essa vida que eu estou vivendo. Vamos fazer a mudança. Vamos virar o jogo da nossa vida. Na minha vida teve essa virada. E quando nós não mudamos pelo amor, nós mudamos pela dor. Vocês já devem ter escutado essa frase. Se escutou, coloque aí, #sucesso. O meu chega foi pela dor. Eu me casei muito nova, meu marido era bancário e depois nós resolvemos montar uma oficina de costura. Trabalhamos aí 10 anos. Depois disso, ele sofreu um acidente e veio a falecer. Aí eu não tive condições de tocar essa oficina, fui ser CLT. E aí, o que eu ganhava, dava para mim manter a minha família. Porque na época, como a gente tinha uma empresa, e vocês sabem, INSS, ele é meio complicado para liberar, né, pensão, é difícil de lidar com ele. Então, assim, eu fiquei 6 anos sem receber um tostão de ajuda, de apoio. E o que aconteceu? Eu fui trabalhar de empregada, fui ser CLT, fui cumprir horário, bater ponto. O meu salário era bom? Era bom, dava para mim sustentar os meus filhos. Só que de que jeito? Escola pública, saúde pública, controlando os gastos, contando moedinha. Chegava no fim do mês, eu trabalhava em outra cidade, tinha que ter a despesa do transporte, que na época eles não davam. Então foi muito difícil. E quando foi a minha hora do chega? Quando eu fui demitida. Aí caiu, meu chão sumiu. Como que eu vou? Viúva, com 3 crianças, como que eu vou sustentar? E eu sempre tive esse espírito empreendedor. Eu ajudava o meu marido. E aí apareceu uma oportunidade de uma empresa de telas de pintura, que era o braço de uma outra empresa que é maior, que trabalha com educação, lousas e quadros. E estava dentro da minha missão, ajudar pessoas, trabalhar para ajudar no conhecimento. E aí eu entrei de cabeça. Só que a minha escolaridade era muito ruim para mim conseguir manter e levar esse negócio para diante. Então, eu comecei os meus cursos. E acreditem ou não, eu tinha 42 anos. A hora que eu sentava, a hora que eu entrei na faculdade, os primeiros dias de aula, eu me sentia velha, né? Diante daquela moçada lá. Eu falei, não, mas eu tenho que ser mais forte que isso, eu tenho que ser mais forte que a minha vergonha, porque eu preciso desse curso. E para mim, esse curso de logística foi um divisor de águas, porque aí eu aprendi sobre produtividade, sobre administração, sobre gestão. Isso foi muito importante. E tudo isso eu fui aplicando. Quando eu comecei com essa pequena empresa de telas de pintura, nós fazíamos aí 5.000 telas por mês. Era uma produção baixa, pequena. Nem atendia o que a outra empresa precisava. Elas tinham que fazer por fora também. Mas aí
quando você começa a estudar, quando você começa a adquirir conhecimento, começa a sua transformação. Você começa a ver as coisas de um modo diferente. E eu me formei com 44 anos, porque o curso de logística, ele é graduação, mas tempo menor, curso mais curto. E aí eu fui fazer gestão de produção. Eu amo produção. Assim, é a minha paixão, produção. E nesse curso de produção, eu aprendi a minimizar tempo ocioso. E foi gestão de pessoas, como liderar pessoas, porque é muito importante. Empreendedor, líder, não precisa ser empreendedor, mas todo empreendedor tem que ser líder. Então, eu fui buscar ser uma líder mais completa, ter mais condição do que de massacrar pessoas? Não, de tirar o melhor que elas têm, de ensinar, porque os meus colaboradores, eu fico muito feliz quando eles passam pela minha empresa, como é uma empresa, hoje ela é de médio porte, mas quando elas passam pela minha empresa e só passam, elas aprendem e vai alcançar degrau maiores. Eu fico muito feliz. E quando eu posso ajudar, eu ajudo com conhecimento, com dedicação a esse colaborador, porque vocês pensam, todos querem? Não, isso é para poucos. E se você está aqui hoje, é porque você quer. E você está entre esses poucos que querem subir, que querem ter algo a mais, que querem ajudar na construção do mundo, quer servir as pessoas. Porque empreendedor nada mais é do que você ter uma ideia, colocar em prática a serviço de uma outra pessoa, para ajudar uma outra pessoa. E isso sim vai ter o seu retorno. Então, essa busca aí minha de conhecimento, né, demorou assim, foi de uma hora para outra? Não, fazem 10 anos que eu estou aí na luta, buscando conhecimento, buscando melhorar a mim e ajudar a melhorar os outros. Porque, como eu sempre falo, quando você muda, o seu mundo muda. Nós vemos aí empresas que tratam os seus colaboradores de uma maneira, né, meio agressiva e consegue resultados? Consegue pela força. E quando você tem a sua empresa com um clima organizacional bom, o seu cliente ganha. Tem um lema da logística que fala: produto certo, na hora certa, quantidade certa, do jeito certo, satisfação do cliente. Eu uso esse lema até para respirar. Por quê? Até para falar na comunicação. Produto certo, a sua comunicação certa. Então você precisa sim, né, aprender a se conhecer, saber aquilo quem você é, o que te incomoda. Quando você tem noção clara do que te incomoda, você consegue se policiar e melhorar também, melhorar o seu relacionamento interpessoal. Na inteligência emocional, tem uma estatística que fala que 68% dos colaboradores pedem demissão não por causa de salário, mas por causa de como é tratado, devido à liderança que tem, uma liderança muito fraca. Então, se você quer aí, melhorar como pessoa, buscar novos desafios para a sua vida, empreender, é fascinante esse mundo. Vai cansar? Vai cansar muito. Vai cair? Vai. Mas o poder que você tem dentro de você vai fazer com que você supere tudo isso. E eu vou te mostrar aqui hoje a experiência que eu tive e como eu dei esses passos aí para chegar, né, na onde eu estou hoje. Hoje, 10 anos depois, vamos dizer assim, 40% a mais de colaboradores, de funcionários, tá? Hoje eu produzo 100 mil telas por mês. Mas isso, estudando, gerenciando, né? Tendo metas, objetivos e cumprindo, e novos desafios, um atrás do outro. Só que você tem que saber o seu limite. Muitas vezes eu não vi o meu limite e acabei colocando e trocando os pés pelas mãos. Tive que voltar, recuar e aí começar de novo. Mas isso faz parte. E aí eu vou te trazer essa experiência hoje e você vai ter assim uma noção do que você precisa para você seguir em frente e ter o seu negócio,
ter a sua vida dos seus sonhos. Para você chegar lá nos seus 80 anos e olhar para trás e ter orgulho de tudo que você fez, de tudo que você viveu. Ter os calos na sua mão, na sua alma, né? Daquilo que você superou, dos desafios que você venceu. Eu penso sempre nisso. Como que eu vou estar quando eu tiver 80 anos? Quem eu vou convidar para minha festa? Eu já tenho aí uma listinha de convidados. E o meu grande sonho, como eu fiquei viúva muito nova, eu casei de novo. O meu grande sonho é fazer bodas de ouro. Então, quando eu casei a segunda vez, eu já tinha 35 anos. Então, olha só, 85 para mim chegar nos 50 anos de casado, né? E eu preciso batalhar. Eu preciso cuidar de mim, cuidar dos meus, né? E cuidar da sociedade. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Eu tinha uma ideia meio equivocada dessa frase, né? Então, o que é buscar o reino de Deus? É ficar rezando? Não. Buscar primeiro o reino de Deus é você implantar o reino de Deus aqui. Não tem como, vou falar de sucesso, se não falar numa conexão com o divino. É dele que vem a força, é dele que vem a luz, é dele que vem o guia. Então, colocar o reino de Deus em prática aqui é você ajudar as pessoas, fazer do seu mundo um mundo melhor de se viver. Um mundo de alegria, de felicidade, de sucesso. Por quê? Alegria, felicidade, sucesso. Porque você só tem isso quando você se sente realizada. Se você é CLT e está realizado, tudo bem, não tem problema, não está certo, não está errado. Ótimo! É a vida que você escolheu. Agora, se você quer algo a mais, você precisa, né, se preparar, precisa se conectar com o divino, precisa lidar com pessoas. Isso vai fazer a diferença. Isso vai te deixar feliz. Ah, mas eu não gosto de pessoas. Você não gosta de pessoas, criatura? Então você não gosta de você. Para pensar. Pessoas são seres divinos que a gente tem que acolher. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu limite. Eu sempre coloco para os meus gestores, para os meus encarregados e líderes. Cada pessoa tem o seu limite. Cada pessoa tem a sua história de vida. E nós temos que respeitar isso. Quando você respeita, nossa, você é muito querido dentro do meio que você está. Porque hoje o mundo está sedento de carinho, de atenção, de reconhecimento. Ninguém é tão sábio que não tem nada para aprender e nem desprovido de inteligência que não tem nada para ensinar. O que nós temos que aprender? Aprender a olhar o outro e falar, eu vejo você, eu reconheço você e eu aceito você. Mas você pode perguntar, Valéria, mas tem pessoas que querem fazer a gente de tonto, né? Tem. Ninguém está livre disso, né? Mas essa pessoa não consegue ficar perto de você. Ela fica por pouco tempo. Porque as outras pessoas que você conquistou, que você cativou, elas não deixam. E uma coisa vocês têm que ter certeza. Respeito, amor, isso não dá para impor. Autoridade, não dá para impor. Autoridade é quando você fala e a outra pessoa escuta. E a outra pessoa vai escutar o que você tem para falar só se você der atenção para ela se sentir acolhida. Então, quando você tem amor, respeito e autoridade, as pessoas que não são tá perto de você para se aproveitar, elas não ficam. Elas vão embora rapidinho. Então, agora eu vou começar o conteúdo. Minha primeira empresa. Vamos ver lá o que nós vamos ver, né? Para a minha experiência de vida, para vocês terem uma ideia de tudo que eu fiz, né, para chegar onde eu cheguei. Foi fácil? Não. Foram 10 anos, gente. E a nossa promessa qual que é? Tirar a sua empresa do papel em poucos dias. Por que em poucos dias? Porque eu já fiz o caminho. Eu já abri esse caminho. Já tirei todas as pedras. E esse método já foi testado. E aí você me pergunta, o cenário atual, como que está hoje? Será que vale a pena? Será que vale a pena empreender hoje? Como eu falei, o que é empreender? É você ser visionário,
você ter atitude, você realizar. É você ser aquela pessoa que sente que precisa realizar algo, que falta algo para você. É você produzir ideias, ser criativo. Empreendedorismo exige devoção, exige comprometimento, responsabilidade e ousadia. Você acha que se você for aquela pessoa que fala assim, tudo que acontece na sua vida, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, você não assume as responsabilidades, você sempre vai saindo pela tangente, você não se compromete. Tudo na vida exige comprometimento. Se você está dentro de um relacionamento, você tem que se comprometer com o seu relacionamento, com o seu par. Se você está dentro de uma empresa, você tem que se comprometer dentro da empresa. Se você quer abrir o seu negócio, você tem que se comprometer com aquilo que você quer. É difícil? Qual que é a maior dor que eu vejo que as pessoas têm em tirar o seu sonho do papel? É o medo de falhar. É o medo de não dar conta. Por quê? Porque não quer se comprometer, não quer assumir a responsabilidade. Assumindo a responsabilidade, com certeza você vai seguir em frente. Por quê? Porque quando você assume a responsabilidade, você aprende também. Aprende com os seus erros e aprende com os seus acertos. Porque tudo na vida dá para melhorar. Tudo, né? E aí você me pergunta, as pessoas já nasceram empreendedoras? Eu não tenho essas habilidades. Eu não sei gerenciar, eu não sei traçar um objetivo. Não. As pessoas não nascem empreendedoras. Elas desenvolvem as competências, né, que proporcionam condições mais adequadas para empreender, para levar elas a ter sucesso. Então, aqui, o comprometimento vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque, às vezes, a gente precisa aprender a aprender. Eu era daquela pessoa que o que eu sabia era lei. Então, eu apanhei muito da vida, por quê? Por ser inflexível. Achar que aquilo era daquela maneira e pronto. Quando eu aprendi a olhar dentro de mim e ver quem sou eu, quais são as minhas dores, principalmente as minhas dores. Por quê? As nossas dores nos causam medo, os nossos medos nos paralisam. Então, competências de empreendedor, quais são? Responsabilidade, ousadia, controle emocional. Você é aquela pessoa que explode fácil? Larga tudo, deu uma coisa errada, larga tudo e vai embora. Não. Se você não tem controle emocional, é uma competência que você precisa desenvolver. Você consegue? Consegue. Consegue sim. Entender de gestão. Isso você tem que aprender. Porque você tem que gerenciar o seu negócio. Você vai ser um gestor. Você vai ser um CEO do seu negócio. Você vai ser aquela pessoa que controla. Você vai ter pessoas que trabalham para você. Mas você tem que ser um gestor eficiente. Que sabe o que está fazendo, que sabe o resultado que está dando, para você tomar atitudes assertivas, para melhorar cada vez mais. Você tem que ter liderança, ter autoliderança. Porque a coisa mais difícil é você dar uma ordem para você cumprir. Você cumpre ordem de todo mundo. Fulano te pediu uma coisa, você corre fazer. O outro te pediu outra coisa, você corre fazer. Aí você falou, eu vou levantar cedo e fazer atividade física. Quantos dias você levanta? 1, 2, no terceiro, no quarto, você já perde a vontade e fica na cama. Então, a liderança, a autoliderança é você dar uma ordem para você e cumprir. Isso vem junto com o quê? Com a disciplina.
A disciplina é a competência mais importante para você ter sucesso no seu empreendimento. Porque muitas coisas que nós não gostamos de fazer, nós acabamos empurrando para debaixo do tapete. Só que quando você empurra um problema para debaixo do tapete, ele se torna cada vez maior. Então é melhor você olhar de frente para o problema, resolver. Tudo tem solução. Tudo tem solução. E se não tem solução é porque não tem problema. Você está criando o problema da sua cabeça. Você tem que enxergar as oportunidades e ter a iniciativa e principalmente acabativa. Eu já dei mentorias que vi gestores, vi presidentes de empresa que começa e não termina o que começa. Isso vai dando uma sensação de coisa não acabada, coisa não terminada, de fracasso mesmo. Poxa, eu não consegui terminar o que eu comecei. Aí vem, não tenho tempo, fulano não me ajudou, e não era culpa do governo. Não, para. O que você começar, termina. Você vai ver como você vai, essa característica em você, ela vai melhorando, ela vai aperfeiçoando. E aí você já começa a colocar até tempo para você fazer as suas atividades. Isso é muito importante, essa competência da acabativa. E para você ter um negócio, o que precisa? Eu tenho certeza que a maioria está pensando aí, precisa de dinheiro. Também, nós já vamos ver isso. Mas o que é um negócio? Olha só, o conceito de negócio. É uma atividade baseada no esforço organizado de determinadas pessoas para produzir bens e serviços, a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar recompensa financeira pelo seu esforço. Um negócio existe, então, para quê? Para dar lucro. Não tem outro objetivo. É para deixar você rico, para deixar você bem financeiramente. E tudo é questão de estruturar esse negócio. E o que você precisa fazer para começar um negócio? Eu acredito que aqui, pela pesquisa que foi feita, né, várias pessoas já têm em mente, já começaram a fazer alguma coisa, né? E eu espero verdadeiramente que o que estão fazendo seja a paixão, seja o talento. E aí, procurar, né, o mercado para isso. Para colocar o seu produto, colocar o seu serviço, procurar aí o nicho, onde está as pessoas que vão consumir o seu serviço ou o seu produto. Isso é importante, porque a partir daí você começa. E existe uma estratégia para ter sucesso? Existe sim. É você, como eu falei, identificar a sua paixão. Por quê? Porque aí você vai conseguir montar, né, a sua proposta irresistível. E o que é essa proposta irresistível? É um diferencial. É aquilo que o seu produto ou o seu serviço tem que difere dos outros. E que soluciona também as dores do seu cliente. Então, e quais são as dores? Você tem que ter, né, noção de que dor você vai... que dor que você vai resolver. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que está aí empreendendo e está abrindo um salão, que trabalha como manicure. Qual é a proposta irresistível dela? O que as pessoas, né, que vão no salão e vão fazer a unha, o que elas gostariam de ter a mais? Qual é a dor? Às vezes é ir fazer na casa, porque quando você soluciona uma dor, o custo-benefício do seu serviço ou do seu produto, ele passa a valer mais do que o preço dele. Tem mais importância o custo-benefício do que o preço. Por quê? Porque você está gerando uma transformação, você está gerando um benefício para o seu cliente. E também está tendo o seu diferencial que está te colocando aí na frente dos seus concorrentes. E aí você vai conseguir entender qual é o seu cliente ideal e
como você vai manter contato com ele. Isso é importante. Isso tudo é estratégia. Porque não adianta você, vamos continuar com o exemplo de uma manicure. Eu vou abrir um salão, vou pôr lá manicure na frente, vou sentar e vou esperar as pessoas virem fazer a unha. Vai aparecer? Vai. Quantas? Não sei. Você tem condição de esperar todo esse tempo para começar a ter o seu retorno financeiro? Não. Você precisa fazer diferente. Esse é o caminho, você está me entendendo? É esse o caminho que eu tracei para conseguir chegar onde eu cheguei. E eu quero mostrar esse caminho para você. Então, esse caminho, literalmente, você vai ter que tirar a bunda da cadeira e trabalhar. Trabalhar não só no seu serviço, não só no seu produto. Você vai trabalhar como gestor. Você vai trabalhar como CEO. Aquele que busca ideias para solucionar uma dor, para trazer a satisfação do seu cliente. Então, você está me perguntando, o mar está para peixe? Nossa, gente, tá para peixe. E o momento é agora e a hora é agora. Por quê? Porque nós estamos aí numa retomada da economia. E nós estamos também com uma necessidade de aumentar os nossos ganhos. Hoje nós estamos aí vivendo um momento de inflação, né? Que hoje o salário mínimo, aí o poder de compra está diminuindo. Nós precisamos aumentar, nós temos que fazer alguma coisa. Senão nós vamos cada vez restringindo mais o pouco que nós temos. Vamos tirando aquilo que nós conseguimos proporcionar, né? Porque nós viemos aí de um tempo, viemos da pandemia. Quanto mercado que melhorou na pandemia? Quanto mercado que cresceu na pandemia? Então agora é a hora de a gente fazer algo a mais, né? Que está aí a retomada da economia e nós precisamos aumentar os nossos ganhos. E tem outra coisa também que eu li esses dias e achei muito interessante. Após pós-pandemia, vem o consumo de vingança. O que é esse consumo de vingança? Tudo aquilo que nós deixamos de fazer, ficamos isolados, não podíamos passear, não podíamos visitar os nossos parentes, não podíamos ir em restaurante. Tudo que nós deixamos de fazer e ficamos ali, né, dentro das nossas casas, às vezes sem nada para fazer, às vezes, né, nervoso, e gerou um monte de problema, né, de transtorno, ficar dentro de casa, tirar tudo que a gente tinha. E agora vem o consumo de vingança. Então você, olha só, não podia ir em salão de beleza, hoje pode. Imagine só se você ter o seu negócio, ir em restaurantes, comer fora, levar o cachorro para passear, fazer compras. Então hoje o leque é muito grande para você ter o seu negócio, começar o seu empreendimento e ter muito sucesso, transformar a sua vida e a vida das pessoas que dependem de você. E houve um aumento também o ano passado de 20 milhões de empresas, novas empresas no mercado, no Brasil todo. E tem um lugarzinho aí para a sua, pode ter certeza. E quais são as oportunidades que têm as pequenas empresas? Olha, as pequenas empresas, ela tem assim a condição de atender o cliente na sua necessidade. Ela consegue ser pontual, ela consegue ver a necessidade do cliente e atendê-lo. Lembra que eu falei para você que quando você oferece algo diferente, o custo-benefício do produto ou do serviço fica acima do preço? O seu preço, você vai competir com as outras empresas.
Se você fizer a mesma coisa que as outras empresas estão fazendo, você vai ter que competir no preço. Agora, se você ter o seu diferencial, o custo-benefício que o seu serviço, que o seu produto vai ter, vai sobressair e você vai poder ter mais lucro. Lembra que um negócio, ele existe para ter lucro, para dar lucro, para te enriquecer. A burocracia, os procedimentos são simplificados. Em 15 dias, hoje, quando eu falo tirar a sua empresa do papel, em 15 dias você consegue abrir a sua empresa. A pequena empresa também, ela tem rapidez na decisão. Imagine só, uma empresa grande. A empresa para quem eu também trabalho, ela é uma empresa maior, de médio porte, de médio para grande porte. E trabalha com lousas e produtos para dar suporte ao conhecimento. Lousas, apagador, parte organizacional, enfim, escola. Uma escola, para atender uma necessidade, tem lá as medidas padrão, né, de quadros. E a escola vem e pede uma medida que não é padrão, que não se produz na empresa. Para ela fazer essa mudança, vai ser muito difícil, porque vai ter muito setup de máquina, vai ter, sabe? E outra, sem contar os departamentos que isso passa também. Agora, se é uma micro e pequena empresa, ela vai lá e faz e pronto. Ela tem rapidez na decisão e no atendimento para essas pontualidades que ocorrem no dia a dia. E quando você atende uma pontualidade dessa, você tem custo-benefício. E custo-benefício é diferencial e sobressai a preço. Você não precisa vender o mesmo preço que o seu concorrente. E também as pequenas empresas têm vantagens na licitação. Quando uma microempresa é regional, mesmo que uma empresa maior ela participa da licitação, a empresa menor, mesmo sendo o produto sendo 10% mais caro, ela ganha a licitação. Então, tem muitas vantagens e oportunidades para micro e pequenas empresas. E, além de tudo, a burocracia, que são procedimentos bem fáceis, bem rápidos. E quais que são as vantagens disso? Pequenos nichos de mercado que envolvem um pequeno volume de negócio. Então eu não vou poder atender grandes quantidades? Não. Loucura se você fizer isso. Você não tem capacidade produtiva. E hoje, com essa descentralização que teve, né, o comércio dos bairros, né, os negócios dos bairros, teve assim uma ênfase maior e pedindo para as pessoas valorizarem esse mercado. Então, é nesse mercado que você vai atuar. Por quê? Porque você vai conseguir atender necessidades individualizadas e personalizadas dos seus clientes, que uma grande empresa não consegue. Você vai conseguir identificar oportunidades passageiras, que envolvem, assim, prontidão e agilidade. Ovo de Páscoa. É uma oportunidade passageira. E eu vejo aqui na minha cidade pessoas que fazem ovos de Páscoa na Páscoa e tem aí um rendimento muito bom. Eu conheço pessoas que começou o seu negócio fazendo pegando essas oportunidades passageiras, né, pontuais, e hoje tem uma doceria. Então, começar a ter atitude depende de você. E como eu falei, a burocracia é simplificada e os deveres legais também são bem simplificados, não tem complicação. E para começar, vai aqui, né? Qual o capital? Qual é o valor? Tudo que nós vamos fazer na vida, né, precisa
do dinheiro. Aí, como você está usando o seu dinheiro? Ah, mas para começar, aí vem, para começar, precisa de muita coisa. Ah, se eu pegar esse dinheiro, vai fazer falta. Olha, eu vou falar para você o que aconteceu com um amigo meu que veio me pedir ajuda. Ele não tinha capital para começar. Ele pediu para o irmão dele e ele começou da seguinte maneira. Ele abriu uma lojinha online. Ele comprou de produto R$ 400. Ó, vai aqui a dica, hein? Essa dica vale ouro. Essa dica aqui já ajudou muitas pessoas a enriquecerem de uma tal maneira que hoje elas têm tudo que elas querem e mais um pouco. É o jeito que você começa o seu negócio. E essa dica aqui é para você que quer começar o seu negócio. Essa pessoa, ela comprou R$ 400 de produto. Ela colocou uma margem de lucro de 50%. Ela vendeu, então, R$ 600. Ela reaplicou esses R$ 600. E aí, ela teve mais 50% de lucro, então aí ela já tinha 900. Ela reaplicou esses 900. Aí ela teve mais R$ 450 de lucro, aí ela já tinha 1.350. Aí ela começou, eu pedi para ela, você vai pegar 10% do lucro e vai começar a fazer o seu Prolabore. Por que 10% do lucro? De 1.350, ela ia tirar, depois que ela aplicasse, R$ 650. Desses R$ 650, ela ia ficar com R$ 65. Isso é para vender esses produtos. Se você colocar, se dedicar, se você correr atrás, buscar o que precisa ser buscado, fazer o que precisa ser feito, você vende aí 2, 3 dias. Então, você coloca esse dinheiro rendendo do jeito que ela está fazendo. Ela vai chegar no final de 30 dias, ela vai ter uma quantia que o Prolabore dela, da empresa, vai conseguir manter a vida dela, as necessidades dela. E fazendo isso por 6 meses, 1 ano, imagine quanto ela vai ganhar. Porque quanto mais você se dedicar, para tudo isso precisa ter meta, precisa ter objetivo, precisa ter um controle, precisa ter um planejamento. Tudo isso nós vamos ver ainda. E aí você vai determinar em quanto tempo você vai vender. Qual é o retorno? Aqui também é muito importante as experiências profissionais. Porque você hoje é CLT, está trabalhando como um funcionário. Mas quais são as suas experiências? Você tem experiências vividas, experiências que você viu, não viveu. Tudo isso ajuda. Quando você aprende a olhar as oportunidades, você pega tudo o que te serve. E aí você precisa, né? Quando você vai começar que nem ele, começou com uma loja online. Qual eram os conhecimentos e habilidades que ele precisava? Entender um pouco, né, desse mundo online aí. E como ele tinha já esse conhecimento, ficou mais fácil. Aqui outra pergunta que você tem que responder. Quanto tempo você pode ficar sem um salário? Ele fez o planejamento dele, com 30 dias ele ia tirar o que ele ganhava. E você? Quanto tempo você pode? Né? Então, o que você precisa para ter sucesso? Você precisa investir em conhecimento, em competência para transformar você. E depois transformar a sua equipe. Ter iniciativa, não deixar nada para depois. Ter iniciativa é pegar alguma coisa para fazer, ir lá e fazer, começar e acabar. E seu trabalho tem que ser a sua paixão. Você tem que amar o que você faz. Isso é muito importante. E aí nós vamos falar um pouquinho de empreendedorismo e liderança. Quem está gostando da aula, coloque aí, #sucesso.
Empreendedorismo e liderança, que é o quê? Empreendedorismo é exploração de oportunidades. Liderança, relacionamento com as pessoas. E resultado? Liderança é imprescindível para o sucesso do empreendedor. Precisa muito. Precisa ser auto-líder e um líder. E quais são os tipos de liderança que nós temos? Autocrática é aquele chefe que manda quem pode, tem juízo quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso já foi. No mundo que nós estamos vivendo hoje, mundo do conhecimento, isso já foi. Liderança democrática. Aquela liderança que cada um faz o que quer. Você delega. Liderança, na democrática você ainda delega. Na liberal é aquilo que cada um faz o que quer. A liderança coach é aquela que vai questionando. A liderança técnica é mais focada nos princípios técnicos do produto ou do serviço. O motivador é aquele que motiva, é aquele que põe a sua equipe para cima. O carismático é aquele que passa a mão na cabeça. E o situacional é liderar conforme a situação. Então, hoje a minha equipe está assim, eu vou liderar ela dessa maneira. Ou eu estou assim, eu vou liderar dessa maneira. Às vezes a gente acha líder bipolar, né? Um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Isso daí encaixa perfeitamente no líder situacional. Mas a liderança situacional é as situações do trabalho, não a situação do líder, mas encaixa, né? Porque a situação que ele está, ele lidera, ele se comunica com os seus liderados, com a sua equipe. E hoje nós falamos muito da liderança ativacional. O que é a liderança ativacional? É aquela liderança que você ativa a sua equipe a dar o melhor de si. Você consegue ter o melhor resultado daquilo que a pessoa ela tem para te dar. Essa é a liderança ativacional. É esse tipo de liderança hoje que tem sucesso. Você identifica o nível de maturidade do seu colaborador. E o que é o nível de maturidade? Às vezes você tem na sua, você contrata, faz a contratação. Eu ia falar, às vezes você tem na sua empresa, mas aqui você está montando a sua empresa. Ou se você já tem a sua empresa, né? Vê se faz sentido isso. Você contrata e assim, pessoas e pessoas. Pessoas, como eu falei, a gente tem que respeitar, tem que enxergar o que ela é, a história de vida dela. Ela às vezes vai caber na sua equipe, às vezes não. Às vezes você vai ter pessoas que você vai ter que desligar ou nem vai poder contratar. Porque não cabe, não tem um perfil. E quando você identifica o nível de maturidade, o que é? Maturidade 1 é aquela pessoa que tudo você tem que falar para ela. Tudo você tem que mostrar. Você tem que estar sempre presente ali. Por quê? Porque ela não faz nada se ela não tem respaldo. Que é a criança, é o bebê. A maturidade 2 é a criança. Já faz alguma coisa sozinha, mas precisa, né, de controle, precisa de direção. A maturidade 3 é aquela pessoa que você delega e pergunta para ela, o que você faria? E ela vai e faz. Essa pessoa, você pode dar o serviço para ela, você pode delegar o serviço para ela, que ela faz. E o adulto, a maturidade 4. Aquela pessoa que entra já sabe o que tem que fazer, você não precisa se preocupar. Agora, por que é interessante, né, ter essa noção de maturidade, identificar esse nível de maturidade do colaborador? Porque imagine você
Você tratar uma pessoa que tem essa maturidade 4, que enxerga o que tem para fazer, sabe fazer o que precisa fazer, você ficar no pé dela, inspecionando e falando o que ela precisa fazer. Você vai perder um excelente colaborador. E é esse tipo de colaborador, principalmente para você que está começando, né, que é interessante você ter na sua equipe. E qual que é o pior erro que nós cometemos, né, para abrir a nossa empresa? A procrastinação, deixar tudo para depois. O medo, a insegurança. Ah, já tentei isso no passado, não deu certo. Lembre-se, o que passou, passou. Olhe para o seu passado e vê o que você aprendeu. Tire um aprendizado da sua história de vida. Que aí você consegue reconstruir a sua história de maneira diferente, com muito mais realizações e com muito mais sucesso. Pare de achar que não está preparado. Porque a gente se prepara fazendo. A gente se prepara caminhando, né? Você precisa, às vezes a gente não acredita no nosso negócio. Quando você não acredita no seu negócio, você fica... Isso aí é um círculo vicioso, né? Quando você não acredita, ou você acredita demais, então você procrastina, você tem medo, você acha que não está preparado, ou acha que já sabe muito, né? E aí, as coisas às vezes não saem como você gostaria. Um grande abraço e nos vemos na mentoria.